Oi, pessoal, esse é mais um Life at Urbcast. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui com a Loom Factory. A gente vai falar sobre Loom, tecnologia, educação, inovação, robôs, cachorros de robôs e muita coisa boa. Eu sou a Aline, sou do time de People. Trabalho com a Nath no Employer Branding, no time de Employer Branding. Fala, galera, meu nome é Nath. Meu nome é Natália. Nath para os mais íntimos. Tô aqui com a Ali, tô muito feliz para entender assim, como que esses temas que a Ali mencionou se misturam. Então, tô muito ansiosa para esse bate-papo. Espero que vocês fiquem também até o final para acompanhar todas essas novidades que o time da Loom vai trazer aqui pra gente. E aí, por favor, pessoal, se apresentem, por favor, também. Oi, pessoal. Eu sou o Caio, eu atuo como engenheiro de pesquisa e desenvolvimento aqui na Loom. Eu sou a Raíssa, eu atuo como gerente de operações no time. E aí, gente, vocês podem contextualizar um pouco para a galera que não conhece ainda muito a Loom. Assim, o que é a Loom? O que vocês fazem? Como que vocês também atuam quais são os projetos que vocês fazem aqui internamente ou para fora? Então, a Loom ela é um laboratório de inovação. A gente nasceu no URB com uma multidisciplinaridade muito grande, então a gente tem vários projetos em áreas diferentes. Hoje a gente tem 3 principais projetos, que um é o Unitri, que a gente vai entrar mais a fundo aqui, né, e falar sobre hoje, que está muito envolvido com robótica, com educação, em como que a gente está trazendo essa tecnologia para o Brasil. O outro é o Liberty, que é um projeto até um pouco mais famoso, que é um projeto que a gente atua no ramo jurídico, então a gente consegue prever resolução de pequenas causas. Então, já vê que tem uma diferença de tópicos muito grandes. Sim. Aí, né? E o outro é o Zazu, que é uma plataforma de turismo, né, voltada a unir informações relacionadas ao turismo, seja de tráfego aéreo, rodoviário, hotelaria. É uma plataforma para você tanto visualizar dados históricos, quanto também com inteligência artificial fazer predições de futuro. Esse da Liberty estava lá no Web Summit, né? Sim, muita coisa. Já tá rodando esse? Eu contei pro meu pai é advogado. Ele amou, ele está fissurado nesse projeto. A gente está nos momentos iniciais ali rodando testes aqui internos no URB e prospectando alguns leads. Maneiro. São vocês também que cuidam do projeto Área, né? Sim, a gente cuida do projeto Área. A gente tem alguns outros projetos também. A gente trabalha em mercados muito diferentes, mas alguns estão em fase mais avançada, outros ainda estão em fase de pesquisa, mas o Área é um dos que está em fase de desenvolvimento. Futuramente aí teremos nosso barco autônomo andando pelo Rio, navegando pelas águas do Rio de Janeiro. E limpando. Muito Sim. legal, gente. Maneiro. Mas hoje a gente trouxe aqui vocês para falar sobre a Unitree, né? Que é um projeto que vocês já mencionaram. Conta pra gente, assim, como que surgiu essa parceria de vocês? Então, a Unitree, ela já vem um período maior com a Loom, né? Inclusive, quando eu entrei, uma das minhas primeiras objetivos, assim, primeiras tasks na Loom Factory foi desmontar ele para a gente poder pintar ele de azul e trazer um pouquinho mais a nossa cara. Mas ele nasceu muito nesse âmbito de exploração. Então, foi até através do João, nosso CEO, que viu esse robô, ficou super empolgado com a ideia, comprou um para a gente testar. E aí a gente ficou maravilhado com a tecnologia, gostou muito do que a gente viu e começou a conversar com ele e desenvolver essa parceria. Então, hoje a gente tem formalizado uma parceria com a Unitree de representação na América Latina. Então, somos representantes oficiais dele e a gente está começando a prospectar esse mercado, principalmente para o lado educacional. Maneiro. Tô refletindo aqui. Mas explica aí pra gente. O que também, pra contextualizar pra galera que tá acompanhando de casa, o que é a Unitree? Quem são? Assim, o que eles fazem? Então, a Unitree é uma empresa chinesa. Ela tem uma ênfase muito grande nesses robôs quadrúpedes. Tem alguns outros produtos muito legais também que são da mesma área, como o braço robótico. Agora, inclusive, eles anunciaram um projeto humanoide também nessa linha de robótica. Nasceu o fundador, ele veio da DJI, que é a maior empresa de robótica da China. Então, assim, são os caras muito especializados. E o grande diferencial da Unitree é justamente trazer essa tecnologia um pouco mais acessível. Então, até quando a gente fala de custo, né? A gente tem outras grandes empresas que atuam nesse mercado de robôs quadrúpedes, sendo a mais famosa a Boston Dynamics.
que tem o Spot, que é um robô amarelinho, né? Ele é bem conhecido até. Mas, assim, é um valor que não é acessível ao mercado aberto. Então, uma pessoa que quer explorar a tecnologia, que quer trabalhar um pouco, quer desenvolver num colégio, quer dar aula com esse material, fica completamente inviável. A Unitree vem com essa proposta de tornar essa tecnologia acessível. Maneiro. Eu queria saber um pouquinho sobre as funcionalidades do robô. A gente vai falar um pouquinho sobre uso na educação, né? Que pra gente é super interessante, mas ele também tem vários propósitos, né? Vocês falam um pouquinho pra gente? Com certeza. Então, as funcionalidades dele, assim, tem muita coisa mesmo. Mas acho que dá pra gente citar aqui, acho que as mais legais, que chamam mais atenção. Então, ele é um robô todo equipado tanto com câmera quanto lidar. Lidar é basicamente uma tecnologia para você fazer um mapeamento. Então, ele funciona de uma forma semelhante ao radar. Ele emite pulsos lasers numa alta frequência e aí ele calcula o tempo que levou para o laser sair do robô, atingir um objeto e voltar. E com isso, ele consegue ir mapeando todo o ambiente que está em volta dele. É muito utilizado até Tesla, carros autônomos, qualquer embarcação autônoma, automotiva, hidroviária, enfim. Vem utilizando muito dessa tecnologia para você conseguir entender qual é o ambiente que você está inserido. Então, ele consegue fazer todo esse mapeamento. Ele também tem integração com inteligência artificial na parte de visão computacional. Então, ele consegue identificar o que é uma pessoa, alguns tipos de objeto. Além de toda a tecnologia implementada nele para ele conseguir ter a agilidade que ele tem, fazer os movimentos. Então, isso é uma das coisas que mais impressiona, né? A gente vê ele andando com uma facilidade, subindo escada, descendo escada, ficando em duas patas. A nova geração dá até mortal, assim. Ele dança também, né? Eu já vi. Busca a bolinha esse? Quase. Depende se tiver o braço, hein? Com o braço dá até para buscar a bolinha. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei um pouquinho assustada. Porque eu lembrei do episódio Black Mirror. Eu não sei se vocês viram, mas eles fazem umas coisas meio assustadoras ali. Eu fiquei, nossa, isso é muito Black Mirror, não acredito. Tem um cachorro robô no escritório andando por aí. Aí eu fiquei bem quietinha ali, porque eu não sabia qual era a funcionalidade, né? Mas como que controla? É um controle remoto? Então, tem várias formas de você conseguir controlar ele, né? O mais tradicional é o controle remoto, todos eles vêm equipados e aí você consegue mandar ali o comando como se fosse realmente um carrinho, né, de controle. Mas existem formas de você também programar ele para ele criar rotinas, para ele agir de forma autônoma. Então, por exemplo, existem alguns casos, né? Eu, pessoalmente, considero que a gente ainda está muito no início desse tipo de aplicação. Quando eu falo de aplicação industrial, por exemplo. A gente, você diz Brasil, Lum... O mundo. Eu acho que a gente está chegando perto de ter uma tecnologia que realmente faça sentido para esse tipo de uso. Então, por exemplo, 5 anos atrás, certamente não era viável você ter um robô desse formato aqui, quadrúpede, que autonomamente faria uma inspeção, faria uma manutenção. Eu acho que a gente está chegando cada vez mais perto. Já existem alguns cases muito interessantes. Até aqui mesmo no Brasil, por exemplo, a Petrobras acabou de investir num robô quadrúpede para fazer esse tipo de trabalho em parte de plataforma. Legal. Então, a gente está começando a explorar um pouco mais esse mercado. A gente está criando tecnologias que realmente fazem sentido para esse tipo de coisa, até para você diminuir a exposição do risco do trabalhador. Então, às vezes, é uma área de risco, você não quer enviar alguém lá, você consegue enviar o robô. Questões de rotina, tarefas repetitivas. Então, tem vários âmbitos assim, que estão fazendo cada vez mais sentido. Legal. E é fabricado pela Unitree. E qual é o nosso papel, né? Qual é o papel da Lum, assim? Vender, também talvez ali estudar mais e para parte de funcionalidade também. O que essa parceria representa, assim? Então, eu acho que tem 2 principais pontos, né? Quando a gente começou a conversar com a Unitree, foi até um processo, como se fosse um processo de seleção, né? Porque tinham algumas empresas interessadas em trazer a Unitree para o Brasil, mas a Unitree queria um parceiro que tivesse a capacidade de não só revender. Então, o nosso papel aqui não é só trazer o robô de lá e vender aqui, ponto final.
é justamente criar uma parceria para a gente desenvolver informação e tecnologia junto com eles aqui no Brasil. Então, a gente tem uma linha muito pensada na educação, que é em como que a gente consegue tornar esse robô acessível aos estudantes, desde o ensino fundamental até o universitário. Então, a gente já vê que tem vários tipos de tecnologias utilizadas no colégio. Um muito famoso, inclusive, é o da Lego, que tem uns robôs da Lego que você consegue desmontar, montar e criar. Começa a introduzir ali os alunos a lógica de programação em blocos. E como que a gente consegue usar essa plataforma, assim, que tem de mais novo de tecnologia, para dar acesso aos alunos começarem a explorar isso. Então, essa frente que a gente está atuando com eles, e até cogitando trazer mais uma empresa que já esteja mais integrado com o colégio, para a gente criar um currículo escolar, entender como que a gente consegue tornar essa tecnologia mais digerível, né, ao estudante. Esse é um primeiro ponto. E o outro é mais focado até na parte de indústria. Então, assim, a gente, inclusive, tá com um robô para chegar, que é a versão industrial dele, que é o B1, que ele é bem maior que esse, inclusive, aguenta mais peso, ele tem um índice de proteção, ou seja, ele é à prova d'água, ele consegue ir em zonas mais hostis, digamos assim, que é para desenvolver um desses casos, né? Trazer um pouco dessa tecnologia e aplicar à indústria no Brasil. Então, seja fazendo um serviço de inspeção, seja fazendo um serviço de manutenção. Mas isso também requer uma mão de obra de entender o caso, de desenvolver essa tecnologia, pegar o robô e programar ele, desenvolver todo o fluxograma do que ele vai fazer, de como ele vai fazer. Então, isso é um trabalho também que a gente vem desenvolvendo. E hoje você já tem alguma parceria já feita com alguma universidade, alguma escola, assim, como que vocês pretendem se inserir? A gente tem estudo, né? A gente está estudando algumas parcerias ainda, não tem nenhuma fechada, mas a gente está buscando aí os melhores centros de ensino de robótica, então a gente não pode dar certeza de nenhuma, mas a gente já está buscando parceiros. Legal. E vocês, a pergunta assim, super pessoal, tá super tendência. Vocês acham que os robôs vão dominar o mundo? Bem Black Mirror essa também. Eu posso falar de uma visão de uma pessoa que não veio desse mundo da tecnologia. Vamos entrar nesse tópico também. Eu quero saber em que momento da vida de vocês pensaram, vou trabalhar com robôs. Exato. Eu acho que minha visão é um pouco diferente da do Caio. Quando eu entrei no Loom, eu pensava, gente, nossa, mas tecnologia tá muito avançada, o que é isso? Meu Deus, o que vai acontecer daqui a uns anos? E hoje eu já tenho uma visão completamente diferente desse mundo. Eu entendo que toda tecnologia ela vem para agregar, entendeu? Sim. Cabe a nós entender como usá-las, de que forma usá-las para ajudar a gente a auxiliar nas nossas tarefas diárias. Inclusive, como o Caio falou, esse robô tem muita funcionalidade que pode ser aplicada na indústria. Isso estaria aí resguardando vidas. Isso para mim já é um uso super válido. Então, eu enxergo a tecnologia, os robôs, como uma forma de agregação hoje na vida do ser humano. Eu super concordo com essa visão, assim. Eu acho que é super prudente e importante a gente sempre estar atento a isso e debater isso e trazer esse ponto, tanto para o desenvolvimento ser mais consciente, quanto para trazer informação para todo mundo, né? Então, esse é um debate que, inclusive, ficou muito em alta com a inteligência artificial, o boom que deu nos últimos anos, né? Mas eu acredito muito que a tecnologia está sempre aqui para trabalhar a nosso favor. Então, quando você pega um retrato do que era possível 10 anos atrás, o que a tecnologia conseguia fazer e como que a gente está aplicando ela hoje, tem melhorado muito, né? A gente tem conseguido fazer cada vez mais com menos. Acho que esse é o ponto. Sim, e que legal a aplicação da tecnologia com a educação, né? Para as crianças terem acesso, assim, uma coisa que eu jamais imaginei. Eu não sou tão velha, tá? Mas jamais imaginei na minha escola, sabe? Ver um cachorro robô, estudar robótica ali. Programação, quanto que isso é rico, né? A educação também, assim como a tecnologia, né? Tudo tem que... a gente tá expandindo e tem que acompanhar. A gente fica assustado, mas é muito legal as crianças na educação também terem essa visão, assim, de a gente dar acesso a isso, né? Porque no futuro, né? É tecnológico. Vão trabalhar com isso, não tem como a gente fugir da tecnologia, né? Tá em tudo.
É muito legal, assim. Fico imaginando quantas as crianças... O primeiro contato, assim. Eu acredito que é muito um pensamento que a gente defende também no LUM, que a educação ela está muito alinhada com a tecnologia. Então, não tem como você evitar a evolução tecnológica. Então, por que não ali se inserir junto com ela, aprender novas formas de integrar a tecnologia no currículo escolar? É isso que a gente está tentando também, trazendo como representantes da Unitri no Brasil, né? Trazer essa parte curricular para o mundo da robótica, das escolas, enfim. Eu acho que é uma parte bem legal dos nossos projetos também, que é sempre buscar essa evolução no ambiente da educação. E como que foi essa virada de chave, assim? Isso é uma pergunta super pessoal, assim. Eu falei que eu ia fazer pra você. Em que momento vocês pensaram, cara, eu vou trabalhar com robôs, com tecnologia? Porque pra mim, esse movimento, eu percebo que tá se dando de forma gradual e começou quando eu entrei no URB. Porque essa eu vim de outras experiências que não me exigiam esse pensamento voltado para fazer mais com menos, né? Então, quando eu cheguei no URB, tinha essa necessidade de, cara, como que a gente vai posicionar até os nossos projetos internos como algo assim voltado para tecnologia? Como que a gente pode inserir tecnologia aqui? Uma coisa que normalmente não precisaria se inserir. Então, eu percebo que eu gradualmente, assim, estou tentando mudar esse meu mindset e sempre pensar nessas possíveis novas soluções. Mas para vocês... Mas eu não trabalho com tecnologia, eu trabalho com o RH. Eu fico pensando em como aplicar a tecnologia aqui no nosso dia a dia. Sim. Mas vocês trabalham com tecnologia, com inovação. Então, como que foi essa virada assim, de chave para vocês? Vocês já sempre trabalharam com isso ou também foi algo, cara, de um dia pra noite? Ai, cara, pra mim foi muito... É uma loucura. Vocês estudaram o quê? Ela vai contar. Eu sou estudante de Direito. Quase. Eu sou veterinária, eu me interessava por cachorros. E eu achei esse robô. Então, eu sou formada em Relações Internacionais. Um mundo completamente diferente do que eu tô agora. Eu atuei muito na minha área nos meus primeiros anos de formada, mas a área de negócios sempre foi uma área que eu gostei muito, me especializei nessa área também. E quando numa época da minha vida, eu falei, eu preciso virar a chave, não me vejo mais trabalhando na área diplomática durante muito tempo e quero começar a trabalhar na área de negócios. Foi quando eu vim pro URB. Eu vindo pro URB, não era minha intenção de cara já trabalhar no LUM. E foi uma coisa muito natural e um processo muito gostoso de viver. Eu falo, hoje tem 11 meses que eu trabalho no URB, parece que já tem uma vida, gente. Tem, quase isso. Depois de 3 meses, se eu não me engano, de empresa, eu fui pro LUM. E foi um mundo completamente novo e que tá sendo uma descoberta, assim, diária. E apaixonante também, porque eu me descobri apaixonada pelo mundo da tecnologia, coisas que eu não imaginava antes, hoje já estão completamente integradas na minha rotina. E a Unitri é uma dessas, foi um dos primeiros projetos também que eu fui integrada. E, cara, gente, é muito gostoso trabalhar com inovação, sabe? É muito gostoso você pensar todo dia em que isso pode ser aplicado e ver mais coisa além do seu dia a dia, tipo, lá no futuro, ver, cara, isso vai estar muito... daqui uns anos eu vou ver e pensar, eu participei desse processo, entendeu? Eu acho que essa é a parte mais interessante do nosso dia a dia de trabalho. Enfim, um mundo completamente novo pra mim. E pra você nem tanto, né, Kai? Então, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, desde pequeno, sempre fui aquela criança que gostava de desmontar tudo, entender como é que funcionava. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu cursei engenharia nuclear na FRJ e lá tem a equipe de robótica. E aí, quando eu conheci a equipe de robótica, foi logo, inclusive, no meu primeiro período, eu já entrei e me apaixonei ainda mais por robótica. Então, de lá até aqui, foi só a continuação, assim, do que eu já vinha fazendo. Cara, muito maneiro. E você participou da negociação com a Unitri? Sim. Viu? Então fez sentido ali a formação, relações internacionais, né? Toda essa competência diplomática, tem ali, ó. Não, a gente participou, a gente recebeu um representante da Unitri, ele veio aqui, conheceu o escritório, conheceu o time. Eu acho que foi muito nessa troca também que ocorreu a decisão deles de fechar a parceria com a gente. Eles entenderam pelo que a gente é motivado, né? Eu acho que para eles fez muita diferença
esse ponto na hora de fechar a parceria. Então, assim, recebemos eles aqui, foi super importante. A pergunta eu tenho formação em Tech Recruiter, né? Também atuei como Tech Recruiter. Pergunta de processo seletivo. Qual foi o diferencial da Loom para eles escolherem, né, a gente aqui? Em relação a outras empresas também poderiam ter sido escolhidas para essa parceria. Eu acho que foram 2 pontos, né? Um foi por ser uma empresa de tecnologia. Ele viu que o Urb ele não era só uma empresa de turismo, né? Que às vezes passa essa imagem quando a pessoa não conhece muito bem o Urb. E pelas iniciativas tão diversificadas que o Urb tinha. Então, naquela época, a gente já tinha parceria com a Tidewise, com o Barco Autônomo. Isso fez total diferença. Com a Square também, que era uma outra empresa de tecnologia que estava aqui agregado conosco. E também pelo potencial de divulgação que o Urb tem, né? Então, a gente tem esse know-how de como alcançar as pessoas certas, divulgar os produtos. Então, isso tudo foi juntando ali para se tornar um parceiro ideal, acredito eu. E como que vocês veem a Loom, assim, posicionada no mercado ali daqui a uns... Aquela pergunta de RH? Daqui a 5 anos, como que vocês se veem? Eu acho que influenciando de forma positiva a vida das pessoas. É uma das nossas missões também. Então, a gente quer usar a tecnologia, a gente quer usar a inovação para poder transformar a vida das pessoas de uma forma positiva. E eu acho que daqui 5 anos a gente quer se olhar assim, a gente tá conseguindo fazer o que a gente pensava lá no início. Esse é o nosso início e eu acho que a gente vai manter esse mindset pelo resto do caminho, né? E você, Caio, o que você acha? Eu acho que concordo, bem alinhado, assim, né? Eu acho que até quando a gente pensa na nossa missão 5 anos é pouco. 5 anos passa assim, né? Mas, sim, 5 anos a gente já estiver atuando, assim, com os projetos que a gente tem hoje implementados, rodando no mercado, atingindo o mercado que a gente acredita que vai atingir, né? Por exemplo, quando a gente está falando de Unitri, a quantidade de colégios que a gente vê que poderiam estar desenvolvendo conosco esse trabalho e trazendo tecnologia para dentro da sala de aula, é o que a gente almeja, assim, tá mais atuante no mercado com os projetos que ainda estão numa fase de desenvolvimento. Hoje vocês têm noção de quantos projetos vocês têm? Mesmo os que ainda não foram implementados, assim, os que estão ali num papelzinho escrito, pronto para sair ali do papel. Olha, já teve uma época que a gente estava rodando 16 projetos, se eu não me engano, simultâneos. Exato. De tantas ideias, assim. Alguns desenvolvendo internamente, outros projetos de colaboração, né, que a gente chamava universidades para colaborar conosco. Inclusive, tem um muito legal que foi o do Poço Artesiano, que é um projeto que a gente abriu focado em trazer tecnologia para tornar mais acessível fazer poços artesianos no Nordeste do Brasil. Que é uma coisa que mudaria a vida de milhares de pessoas que andam quilômetros por dia para ter acesso à água potável e que a gente vê que ainda é um processo muito rudimentar, que eles fazem da mesma forma do que faziam 30 anos atrás. E esse tipo de projeto era um projeto que a gente não desenvolvia internamente, mas a gente abria um edital entre muitas aspas, né? Mas a gente abria um chamado para laboratórios que se interessassem, universidades, até empresas mesmo, desenvolver conosco e tornar essa tecnologia mais acessível. Maneiro. E assim, pensando também em crescimento, a ideia é que também o time do Loom vai crescendo assim, surgindo mais projetos, o time também cresce, acompanha esse aumento de projetos. O que um profissional que se interessa pelo que vocês fazem, assim, tem que ter? Assim, que tipo de profissional vocês buscam para integrar o time de vocês? A gente fala que nós somos uma equipe muito multidisciplinar. Então, não necessariamente tem que ter uma formação exata. Enfim, vai depender também muito da área de atuação dentro do time. Mas acho que a principal característica é ser bastante curioso. Assim, eu acho que é uma característica que todos do time têm. Todo mundo é muito curioso. Tá sempre buscando novidades, tendo novas ideias. A gente se fala até demais, às vezes, né? No grupo, mandando coisas. Falando, olha isso que saiu, olha aquela outra coisa. Então, eu acho que essa busca, essa curiosidade das coisas é muito importante dentro do nosso time.
Tem mais alguma coisa que você acha, cara? A curiosidade, com certeza, e também não ter medo de errar. A gente está sempre tentando, sempre errando e aprendendo. Então, assim, são várias tentativas para a gente conseguir um sucesso. Mas acho que é isso, curiosidade, não ter medo de errar, é bem esse perfil exploratório. Trabalhar com tecnologia é isso, né? A gente vai errar porque a gente tá... inovação. E, a gente tá sempre atrás de uma solução para um problema. E a gente não sabe se tivesse a resposta, né? Não seria inovação. Então, a gente tá sempre muito exposto ao erro. Mas que bom que a gente tem essa abertura também para errar e para explorar, né? Eu tava aqui pensando, queria saber o que a gente já sabe, o que um profissional precisa ter para entrar para Loom, e o que um projeto precisa ter para Loom, para chamar a atenção da Loom, para fazer sentido, né? Além da inovação ali. Assim, o que tem em comum, sabe? Eu já pensei em uma resposta, mas eu queria ouvir de vocês. Assim, é porque eu vi eu vi uma coisa em comum, assim, que me chamou a atenção, mas eu queria ver a visão de vocês. Aí depois eu... Tá, entendi. É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Mas se vocês não souberem responder, ela sabe. É só chamar ela. Eu posso tentar. Depois a gente vai querer saber essa resposta Te também. conto meia-noite. Eu acho que, assim, isso mudou ao longo do caminho da Loom, tanto que a gente já teve muitos projetos, a gente hoje está no momento que a gente reduziu. Mas eu acho que teve uma constante ao longo do processo todo, que é sempre, como a Raíssa citou ainda agora, né, relacionada à nossa missão, que é impactar a vida das pessoas. Então, é sempre um projeto que tem muita tecnologia envolvida, inovação com certeza, mas que traga um impacto positivo na vida das pessoas. Eu tô emocionada porque eu acertei. Eu só pensei em uma palavra. A resposta dele foi muito mais bonita e completa, mas era impacto, né? Eu vejo muito impacto no que vocês estão compartilhando, né? De projetos. Incrível, assim, sobre levar água pro Nordeste, né? Legal. E a gente impactar a educação e transporte. Incrível. Fala, Rai. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente fala dos nossos projetos, a gente sente muito orgulho do que a gente está fazendo. E uma palavra que resume bem é o impacto, porque para a gente gerar impacto é muito importante. Então, quando eu penso, cara, nossos projetos são muito legais, por isso que eu acho que a gente gosta tanto do que a gente faz, de trabalhar com o que a gente trabalha. Quando a gente fala da nossa parceria com a Unitri, eu acredito que seja um dos motivos também deles terem escolhido a gente, porque viram o quanto é importante pra gente trabalhar com projetos que impactam a vida das pessoas. Então, assim, pra mim, não teria outro motivo para escolher um projeto a não ser esse também. Além, obviamente, de tecnologia, inovação e muitos outros fatores. E essa parceria, voltando isso rapidinho na Unitri, essa parceria que vocês falaram, né, de expandir para as universidades também são públicas? Ou só, por enquanto, privado e aí depois, a longo prazo? Vocês têm alguma ideia disso? Sim, na verdade não tem diferença entre pública e privada. A universidade é um... Não só a universidade, né? Também tem as escolas. Porque a universidade pública até... eu acredito que o ensino da universidade pública é diferente da escola pública. O ensino médio e fundamental. Pelo menos então, aqui, né? No âmbito geral, a gente tem algumas entradas em relação a colégios públicos. Inclusive, a gente já dá aula de robótica na Rocinha, né? Já tem esse projeto rolando. E super tá alinhado com esse projeto aqui, que também é levar esse robô para a Rocinha e conseguir fazer esse projeto lá. É claro que quando a gente fala numa escala maior, em levar esse robô para todos os colégios públicos, tem a dificuldade financeira. Isso é um ponto que não tem como a gente fingir que não existe. Mas tá super alinhado com o nosso projeto também a gente conseguir trazer isso para colégios e universidades públicas. Maneiro. Eu quero saber um pouquinho da aula, como que é. Então, como que aplica numa sala de aula, assim, o que a gente pode aprender com o robô, assim, como criança? Eu vi que matemática, né, química, física, mas como, assim, uma criança pode entender um pouquinho de robótica? Então... Difícil, tava no script. Não, mas...
A robótica, ela vai de vários níveis, assim, no ensino. Então, dependendo da idade da criança, você vai conseguindo inserir cada vez mais os conceitos. Mas ela é muito uma plataforma, às vezes até para você ensinar coisas que não são diretamente da robótica, mas conceitos matemáticos, Raciocínio também, raciocínio lógico, trabalho em equipe. Então, dependendo da idade, você vai começando a trabalhar esses aspectos, mas desde cedo você já consegue implementar também conhecimentos mais específicos. Então, até mesmo a programação. Às vezes, você vai pegar uma criança muito nova, ela ainda não vai ter a maturidade ali para escrever o código e aprender Python ou qualquer outra linguagem. Mas existem interfaces que vão digerindo isso para você. Então, por exemplo, até mesmo a geração 2 do robô da Unitree já tem isso integrado, que é o que a gente chama de programação por blocos. Então, você já tem bloquinhos como se fosse uma interface gráfica. E já tem bloquinhos com ações do robô. Então, você tem lá, andar para frente. Aí você arrasta um bloquinho e coloca lá. Virar 30 graus para a direita. Aí você cria rotinas. E você também consegue integrar com os sensores. Então, quando a câmera identificar uma pessoa na frente dela, você anda para trás. E aí você arrasta o bloquinho. Então, você começa a criar ali com as crianças justamente a lógica da programação. E conforme ela vai entendendo aquilo e vai criando mais maturidade e capacidade, né? Você consegue abrir os bloquinhos. Então, você abre o bloquinho, como que o robô anda para frente. E aí você, vai ter o acionamento do motor tal. Vai ser dessa forma, você vai enfiar um sinal, enfim. E aí você vai entendendo aos pouquinhos os conceitos aplicados e como você consegue trabalhar com sensores, motores, baterias, componentes mecânicos. Que legal. Tá vendo? Era isso que eu queria ouvir. Assim, se uma criança consegue aprender, será que eu consigo? Fiquei pensando... Não. Claro. E pra galera que tá acompanhando a gente de casa, assim, aonde que elas podem acompanhar os projetos de vocês? Divulga aí em seus canais. A gente tem Instagram, a gente tem o nosso site, que também sempre tá ali com muitas novidades. Instagram, @loomfactory. O site é loomfactory.com. E a gente vai começar a atualizar bastante lá no Instagram também. A gente já tem a prévia de alguns projetos, mas agora a gente vai começar a alimentar também aí diariamente, pretendemos, com nas rotinas, evolução de cada projeto. Então, bem bacana. Pode seguir a gente lá, por favor, pessoal. E é isso, a gente também sai alguns artigos de vez em quando. A gente recentemente publicou um artigo sobre tecnologia e educação também. A gente falou um pouquinho sobre como a gente enxerga esse cenário, como que os robôs, inclusive da Unitree, podem auxiliar nesse processo. Então, a gente está sempre aí pelas redes sociais, pela internet, falando um pouquinho sobre as coisas que a gente acredita dentro da Loom. Maneiro. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa parceria, pra galera que tá acompanhando a gente de casa? Eu acho que tem um ponto legal, que a gente vai participar do Rio Innovation Week. Maneiro. A gente vai estar lá, vai ter um standzinho nosso, então Vai ser quem nossa quiser primeira trocar uma participação ideia, oficial. quem quiser conhecer e dar uma passada lá, os dias, eu acho que é 4, 5 e 6 de outubro. Isso. Vai ser aonde? Eu sei que é no Rio, mas em que lugar daqui do Rio? É no centro da cidade. Não estava preparado para fazer essa divulgação, então não tenho endereço. Uma divulgação Tudo bem, falha. Faz parte. Rio Innovation Week, põe no Google, a gente consegue ver. É não Pierre, deixa. Caio, Pierre. Eu acho que é. Legal. Isso. Tá. Maneiro. Queria saber como encontramos vocês no G-Chat também, pro time do URB. Quem quiser conversar um pouquinho mais, entender melhor com Dá vocês. uma ideia de projeto, quem sabe, né? Tendo alguma ideia, querendo falar, trocar com a gente, pode encontrar a gente no sexto andar. A gente tá ali, a gente tem o nosso espacinho ali no sexto. Não tem nome ainda, mas é um espacinho no sexto. Saindo do elevador, virando à esquerda. Lá do contrário de People. Mas também pode me chamar, Raíssa Vanucci no chat, pode chamar o Caio. Tem nossos... Tem Rebeca também. A Rebeca, que falou com vocês no Urb News. Tem o Vitor Cato, que é o nosso líder. Então, assim, muita gente pode chamar. A gente adora trocar ideia. Maneiro. Quer finalizar, querida? Queria agradecer, gente, vocês pela participação.
Aprendi muita coisa, tô aqui digerindo, ainda tô com um pouquinho de medo, mas eu achei incrível, gente, muito legal, super relevante, assim, por mais que a gente esteja tão próximo, né, e converse, mas, assim, é uma infinidade de projetos que vocês tocam, com muito impacto, e isso, assim, enche a gente de orgulho, tô muito feliz, assim, de ter trocado essa ideia com vocês. Exatamente. Quando você falou assim, a gente vai tentar fazer isso diariamente, atualização, eu falei assim, nem precisa, tadinho. Você vai estar ali ocupada salvando o mundo, cara. Tudo bem, ninguém vai te julgar. Não, mas, gente, muito obrigada mesmo. Eu adorei esse bate-papo. Espero que a gente tenha outros para falar sobre outros projetos, conforme vocês forem aí implementando. Tô muito curiosa para saber ali, até onde o Loom vai chegar, sabe? E acompanhar esse processo com vocês. Muito obrigada pela disponibilidade, obrigada para quem acompanhou a gente, ficou até agora, aqui, o final desse pod conosco, nos acompanhando. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente já compartilhou aqui os contatos da galera do time e também os nossos. Sigam a gente, sigam o nosso canal no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Então, no LinkedIn é o Urb, no Instagram e YouTube é Life@Urb. Sigam a gente lá, tem diversos conteúdos e a gente pretende fazer mais conteúdos com o time da Loom. Querem se despedir da galera? Claro, agradecer também vocês, hosts maravilhosas, pela oportunidade da gente falar um pouquinho do trabalho do Loom também. Eu acho que às vezes fica sempre essa duvidazinha aí do que a gente está tocando agora, do que a gente está fazendo, por acabar sendo um catálogo muito grande de projetos também. Então, obrigada pela oportunidade e agradecer também o pessoal de casa que acompanhou a gente até agora. Falou tudo. Obrigado, pessoal. Foi um homem de poucas palavras. Falou um podcast de show, ela decidiu o final. Então é isso, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.